nome da minha filha, né? Não tem como eu falar diferente. Giovana já entrou aqui. Eu tô triste que a gente já está indo para a última palestra e eu já acho que a gente tinha que fazer Vale Night aqui, vir, né, dobradinha de fazer a noite aqui. Giovana vai trazer para a gente vai voltar no tema de segurança, mas agora olhando bastante, né, quase com um complemento da palestra anterior, lá da Sabrina, a gente vai falar sobre a cultura de DevSecOps. Giovana, agradecer, ela é Application Developer na IBM, agradecer demais, né, aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar experiências, compartilhar conhecimento. Esse tema é super em voga, né? Super em evidência atualmente. Né? Boa palestra, o palco é seu aí, eu volto no finalzinho. Opa, peraí, Gabi, que eu vou ter que sair e voltar por conta que, como estou no Mac, aconteceu das preferências revogarem aqui na hora de compartilhar a tela. Então, rapidinho. Eu tô Vai ligado sair. aqui que é. Aham. Faz aí rapidinho a privacidade. Vai tranquila, tudo certo, nada resolvido. Galerinha, deixa eu aproveitar aqui, né? Olha só que super importante que foi o nosso dia de hoje. Né? A gente falou de praticamente 4 grandes temas. A gente falou de produtividade, de agilidade, né? A gente trouxe ali a parte do engajamento. A gente falou de dados, que é muito importante a cultura de dados e como dados, né, precisa estar inserido nessa cultura de esteira, de automação, que é falando da cultura DevOps. A gente falou de segurança, que vai ser dobradinha, falou de como é importante o time de Threat Intelligence, né, apoiar toda uma construção de aplicação segura, né? E a gente vai agora falar mais focadamente em DevSecOps, que é falando, né, de como colocar, né, segurança na esteira ali, quando a gente pensa de DevOps. A gente falou de estratégia multi-cloud, foi super importante, como os players de nuvem, eles estão também aderindo para essa estratégia de multi-cloud. E agora, na palestra recente, a gente falou de automação. É um dos pilares de DevOps. Não tem como fazer DevOps sem fazer, né, automação. Então, Gi, voltou, deu tudo certo. Boa palestra aí, o palco é seu. Uhum. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, tudo mais. Eu fiquei muito honrada e eu sei que é um desafio eu finalizar agora o dia de palestras, né? Falando principalmente de vocês que viram todos vários temas em si, mas eu vim trazer a parte de Ops. E agora, como a gente vai implementar DevSecOps no meu dia a dia, né? Bom, antes de começar dando uma descrição sobre mim, sei que tem muitas pessoas que estão aí, não sei quantas pessoas têm essa questão de acessibilidade, por isso eu vou me autodescrever. Sou uma mulher negra que está com cabelos lisos hoje, mas geralmente eu uso cabelo cacheado, tô com uma camiseta preta da Red Hat, atrás de mim tem um mapa e uma estante aqui de livros. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giovana do Nascimento Pena, eu sou pós-graduanda em DevSecOps e Continuous Software Engineer pela PUC Minas. Eu iniciei no mês passado, então já estou muito contente e tudo mais por estar tendo esses aprendizados. Sou desenvolvedora full stack na IBM, já vai fazer 5 anos. Amo viajar, cultura geek, artes e doces, então quer me alegrar, me dá um doce que eu já fico muito feliz e tudo mais. Também sou Community Organizer na Elastic SP, então eu participo como organizadora dos eventos da Elastic aqui de São Paulo. Então, você tem algum interesse em fazer alguma palestra falando sobre a parte de observability, parte de segurança e entre outros, com tecnologias da Elastic? Pode falar comigo que eu vou ajudar vocês e tudo mais. Ó, já vi que tem gente que já fez na UNASP. Gostei, gostei. E eu sou formada, assim, em ADS, Analisamento de Sistemas, pela Universidade UNASP. E eu acho que um pouquinho sobre mim. E, bom, falando um pouquinho da agenda, eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu o mundo do DevSecOps, né? O porquê de implementar isso no meio do nosso dia a dia, o que é o DevSecOps em si, as etapas e os processos, uma demo, né, de como eu faço algumas implementações, algumas dicas que eu faço, e algumas últimas palavras e encerramentos. Lembrando que esse tema ele não apresenta posições, nada relacionado do tipo da IBM ou da Elastic, são opiniões pessoais minhas, né?
E me dei um biscoito, gente. Deixei o meu QR Code aí, por conta que sempre gosto de um biscoito para a parte de redes sociais, falando sobre esses temas. Então, me ajudem aí a engajar, principalmente nas minhas redes, principalmente no LinkedIn e Instagram. Bom, gente, falando um pouquinho da história do DevSecOps, as origens, eu gosto de falar que o DevOps surgiu para resolver as tretas do mundo. É aquela pessoa que geralmente apazigua tudo mais. Por quê? Porque a gente tinha um mundo onde basicamente existiam os desenvolvedores, onde quem é dev sabe como é a pressão do dia a dia para a questão de entrega, a famosa pastelaria. Eu quero esse software para ontem e o cliente está me exigindo isso toda hora. Então, os devs era assim, entrega o mais rápido possível. Porém, o time de operações, ele não quer saber se você está entregando rápido, ele quer saber se está funcionando, se o negócio está com qualidade, se os processos eles estão realmente da maneira exata, porque é melhor um processo mais demorado, mas às vezes com uma coisa mais centrada, certinha. Então, ficava muito essas brigas, né? O desenvolvimento querendo fazer rápido e o time de operações fazendo algo estável e com qualidade. Tanto que eu adoro esse gif dos periquitos brigando, porque eu falo que é a pura realidade da área de TI. E aí, a gente vai para a parte da história do DevOps, porque eu acho que quando você vê a história, você realmente pega o porquê que existe o DevOps em si, nas áreas, né? Quando eu tinha feito um curso que me mostrou um pouco sobre mais essa história e me fez ter uma noção de o que realmente é trabalhar com DevOps no dia a dia. Tudo surgiu com a questão da popularidade da metodologia ágil. A metodologia ágil já existe há muitos anos, mas ela teve popularidade lá para os seus meados de 2007. E aí, uma coisa que tinha era muitos atritos entre o time de desenvolvimento e operações por conta dessa questão de entregar com agilidade. E aí, com esse surgimento do Agile, assim, da popularização, em 2008 teve a Agile Conference de Toronto, onde a coisa que mais começaram a discutir era exatamente isso. Pô, a gente está querendo implementar a agilidade, mas os times de operações e desenvolvimento estão tendo várias discussões, entre outros. E aí, inclusive, nesse evento, se eu não estiver enganada, surgiu até várias threads do meio do Twitter, que agora é X, né? Falando sobre como era a dificuldade de trabalhar com o desenvolvimento e o time de operações. Ou seja, surgiu basicamente de uma história de dores, né? Então, o pessoal via que tinha vários tipos de dores na hora de fazer esse tipo de desenvolvimento. E aí, no ano de 2009, surgiu uma palestra do John Auspaul e o Paul Hammond, que são basicamente os dois repercussores do mundo do DevOps, né? Que aí, basicamente, nessa palestra, eles falaram sobre 10 plus deploys per day, DevOps Corporation at Flick, que foi a primeira vez onde teve a menção do nome DevOps. Então, inclusive, eu recomendo muito vocês assistirem essa palestra, é bem famosa, ela é disponível no YouTube, né? E depois, em 2009, quando eles tiveram esse surgimento desse nome, surgimento dessa cultura em si dentro do mundo, teve o surgimento do DevOps Days, né, que é um evento, um dos maiores eventos de DevOps no meio da Bélgica, onde desenvolvedores, engenheiros de operações criavam o que conhece o mundo como DevOps. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque ele pega exatamente a essência que teve, que é resolução de conflitos, crescimento de cultura e entre outros, que é uma coisa que eu vejo que muitas empresas e muitos profissionais acabam não sabendo. DevOps, na realidade, é você resolver atritos e discussões que ficam na equipe. É uma coisa muito cultural nesse sentido. Opa, eita, eu cliquei aqui na palestra sem querer. Acontece, gente. Peraí, deixa eu voltar em tela cheia. E bom, gente, antes de eu ir para o tema do DevSecOps, eu queria contar uma historinha, né? Que foi. Eu ia trazer alguns casos, principalmente que eu passei em auditoria, mas aí depois eu pensei, não, eu acho que eu vou querer falar de uma coisa mais pessoal, então eu decidi colocar um alerta de fofura, porque vocês vão ver
uma das minhas filhinhas chamada Lili, que é minha cachorrinha, né? E o que aconteceu? Basicamente, teve uma situação na minha vida pessoal onde teve a mudança do número da pet shop que eu coloco para banho e tosa da minha cachorrinha, né? E aí, beleza, teve essa mudança de número e a pet shop tinha várias alternativas para fazer o aviso de que teve essa mudança do número. Era uma coisa simples, né? Como notificar individualmente cada cliente, criar um status simples de notificação nas redes sociais, ou simplesmente não avisar, porque hoje em dia o WhatsApp ele tem aquele negócio de notificar, ó, o número que você está chamando, ele fez uma troca de número recentemente, né? Só que aí os bonitos decidiram criar a pior alternativa possível, que foi criar um grupo com todos os clientes para notificar a mudança de número sem a minha autorização e entre outros, né? Então eles criaram um grupo que tinha sei lá quantos clientes e tudo mais, falando sobre a mudança de número, né? O que que aconteceu? No final, eu tive uma caixa de spam cheia de mensagem, eu tive correntes de tias, eu nunca recebi tanta corrente de tia no meio desse caos. Também eu tive que bloquear mais de 200 números no meu celular, porque ontem que começaram a espalhar meu número, e aí eu ia ver, tinha gente que ficava mandando spam, tipo assim, faça vídeos por R$ 100 por hora e tudo mais. Toda hora eu ficava recebendo esse tipo de mensagem, e no final o que aconteceu é que eu deixei de frequentar a pet shop, né? Bloqueei o número e deixei de frequentar a pet shop porque eu me senti até violada em questões de dados em si. Se isso aconteceu com o caso de uma pet shop do meu bairro, que não é uma coisa gigantesca, grande, imagina quando você faz isso com aplicações onde tem milhões de usuários e que tem muito dinheiro percorrendo na aplicação também, né? Eu trabalho com uma aplicação que tem que eu já trabalhei em aplicações que tipo tinha milhares de dinheiros assim de transações sendo feitas por segundo. Imagina se isso cai em mãos de, às vezes, algum pincher e entre outros, onde eu nunca vou imaginar. Eu falo que é aí que eu pego a essência do DevSecOps. É você pegar um problema que a gente tem já de segurança e trazer isso para o meio do seu dia a dia. Porque o DevOps, ele pega muito a questão de você ter as dores de um time de desenvolvimento de operações, só que o time de segurança também está querendo saber se como você vai implementar, se aquilo que você está implementando está seguro desde o início do seu processo. É aí que surge o movimento do DevSecOps. Então, é por isso que a gente precisa pensar em cada dia mais em uma cultura segura, né, no meio das nossas organizações. E o que seria o DevOps em si, né? O DevOps, gente, ele é basicamente, eu gosto de falar que é algo cultural, né? Gi, mas cultural é algo muito aberto, né? Quando eu falo cultura, eu falo de você ter desde a comunicação, automação, um design bom de plataforma, vários conjuntos de coisas para você ter o equilíbrio entre velocidade e principalmente a questão de qualidade de software, que foi o que a gente já falou antes. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser processual, mas ao mesmo tempo com qualidade. E ela geralmente tem os 3 pilares principais, que é pessoas, produtos e processos, né? Tanto que eu coloquei aqui. Por que eu gosto de colocar esses 3 pilares? Porque se você não tem esses 3, eu acho muito difícil você ter um ambiente de DevOps no meio do seu dia a dia. Não tem como. Porque você precisa centralizar tudo no seu produto. Você tem que entender o seu produto do começo ao fim. Mas você tem que entender qual é o processo que tem que chegar do seu produto. O que ele vai repassando no meio dessas etapas. Quais partes do projeto ele vai tendo. E principalmente entender as pessoas. Você entender a dor do que o seu colega do lado está passando no meio do seu processo. Como você automatiza uma coisa que você não entende nem mesmo o que está acontecendo na outra parte? O que realmente está bloqueando para que aquilo chegue no final. Então, eu gosto de falar que, quando a gente fala de DevOps, a gente fala desses 3 pilares principais. Eu gosto muito de usar as palavras de pilares, porque ele define realmente que eu não posso perder foco nesses 3, que é produto, pessoas e processo. Porém, quando a gente está falando de DevSecOps, é a prática de entregar teste de segurança em todas as etapas do processo. Quando falo todas,
desde o planejamento, desde o início, desde quando você está desenhando realmente a sua aplicação. E ela é uma transformação cultural, porque não tem como você implementar DevSecOps se não for algo cultural realmente do seu time. Seu time está tudo em conjunto na mesma etapa de precisa ter segurança em todas as etapas do processo. Não é no final, é em todas. É desde o início ter essa parte de segurança. E ela, principalmente, é responsabilidade compartilhada por todos. Então, não é somente eu, como desenvolvedora, que vai cuidar da segurança. Não é somente a pessoa que faz parte de testes de seguranças no dia a dia, entre outros. Isso é uma responsabilidade que tem que ser de todos, tá? Eu gosto de falar isso porque é algo que pega muito e, principalmente, é importante todo mundo ficar na mesma página. Não é algo que somente uma pessoa tem que ficar ciente e implementar no seu dia a dia. E aí eu coloquei algumas três coisas que eu acho que também é muito importante que a gente tenha posicionado, além do que eu já tinha comentado, sobre como é trabalhar com DevSecOps, tá? Que são, eu gosto de falar como se fossem dicas, né, esses tópicos. A primeira delas é você colocar a segurança desde o início do processo. Esse trabalho ele é considerado o shift left. Ele também é nomeado também quando a gente fala de testes de software, do Agile e entre outros, mas eu falo que no DevSecOps o Shift Left é basicamente considerar a segurança no início, que seria a esquerda do processo do DevOps, e não no final, que seria a direita, ou seja, você vai ter que pensar no processo de segurança desde o início. Não vai jogar o processo de segurança no final. Você vai jogar em todo o processo, desde o início até o final. Ele também ele é ele tem o coração do processo, né? O segundo, que é basicamente testes contínuos, segurança e compliance. Você ter esses três é importante, porque você tem que testar a sua aplicação, a sua aplicação ela tem que ter normas de segurança e principalmente elas têm que estar alinhadas a normas de compliance. Quando digo normas de compliance, é desde LGPD e entre outros. E Agile acima de tudo, porque eu vou ser muito sincera, eu acho impossível. Pode ser que eu esteja enganada, porque eu não gosto de falar que é impossível, mas eu acredito que é quase humanamente impossível você trabalhar com DevOps sem ter Agile. Porque DevOps ele é uma coisa contínua e é algo de aprendizado constantemente, né? Então, não tem como você trabalhar com DevOps sem entender dessas questões de metodologias ágeis no meio do seu dia a dia. E aí, eu gosto de deixar algumas etapas que seriam as etapas do DevSecOps, né? Então, quando a gente está falando das etapas em si do processo, eu basicamente nomeio em quê? Planejamento, né? O build, teste, deploy, operações e monitoramento. E aí a gente vai passando em cada um desses daí, né? Tem essa imagem que é essa imagem que eu acho que é a melhor para explicar o que seria o DevSecOps, que é basicamente aquele infinito, só que você vai ver que ele é muito diferente do que geralmente tem o DevOps em si. E eu vou explicar um pouquinho mais abertamente nos próximos slides aqui. Vamos começar pela primeira etapa, que seria o planejamento em si. Quando a gente está falando do planejamento dentro do DevOps, eu gosto de colocar dois principais, que é o Change Impact Assessment, que basicamente é uma tabela onde você vai falar o que tem assim do seu escopo principal e qual é a pontuação level de prioridade ou não, para você entender o impacto, desde tipo coisas que a gente precisa entregar com mais velocidade e coisas que a gente precisa implementar porque realmente é necessário para a aplicação. Então, é uma tabela que você geralmente vai montando e vai tendo essas nomeações, né? Existem alguns exemplos na internet, eu recomendo muito vocês olharem e terem essa abertura. E outra parte que é muito importante, e aí várias equipes montam de N maneiras, é o Threat Modeling. O Threat Modeling é um documento gigantesco, geralmente, onde vai mostrar todas as pontas da sua aplicação. E não é somente falar uma arquitetura simples, por exemplo. Vai do front para o back-end, vai para o outro microserviço, vai fazer uma conexão com o banco XPTO. Não. Ele vai mostrando, beleza, está fazendo essa conexão, mas para fazer essa conexão, que tipo de credencial eu estou usando? Eu estou usando que tipo de chave? Eu estou usando CryptoIV? Eu estou usando algum firewall? Qual firewall? Qual tipo de firewall? Que tipo de segurança eu estou implementando nessa parte do processo? Tudo isso é documentado dentro do Threat Modeling.
Falando até, pelo menos da minha equipe, a gente tem basicamente uma planilha gigantesca, onde é dividida em vários tópicos, onde a gente preenche basicamente o front módulo, tá? Isso foi a maneira que minha equipe acabou escolhendo, mas existem várias maneiras. E eu recomendo basicamente esse curso, que é da Microsoft. Inclusive, eu vou depois pegar um tempinho para estudar um pouco mais sobre Threat Modeling, porque é algo que é muito novo dentro das equipes de DevSecOps, mas eu recomendo muito todo mundo fazer, porque ele vai te dar uma dimensão do que realmente acontece ao fundo dentro do planejamento da aplicação em si. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me cortando, vão falando, e entre outros, né? Falando sobre o build, né, que seria a segunda etapa, seriam basicamente as etapas antes de você ir para as cadeias de CI/CD, entre outros. Geralmente ele pode ser acontecido dentro da cadeia de CI/CD, mas geralmente ele acontece até momentos antes, que é basicamente a etapa de pré-commits e hooks. Então, você fazer scanners de detecção de secrets, boas práticas de commits, entre outros, acontece na parte de build. A gente tem o SAC, que é basicamente a parte de segurança de testes em si, em geral. E geralmente, quando a gente fala de SAC, a gente tem o SAST, DAST e IAST, né? Que são testes de segurança de software, tá? Eu gosto de falar que são testes de segurança de software porque, basicamente, ele vai testar a sua aplicação para ver se realmente ele consegue encontrar brechas de vulnerabilidade ou não, tá? E aí eu coloquei algumas, que são a parte estática, a parte dinâmica, e o IAST, geralmente, ele pega os dois. É a mistura do SAST com o DAST, tá? Da parte de estática, geralmente eu gosto de colocar a SonarQube, o SonarCloud. Inclusive, o SonarCloud eu já fiz em repositórios pessoais, posso depois compartilhar nas minhas redes, tudo mais, para vocês acompanharem. Tem o AppScan, que é algo que eu uso bastante no meu dia a dia. O Mend, que é o antigo white source, para. Não, que é o novo white source em si, para fazer os testes, principalmente para ver se as suas bibliotecas têm vulnerabilidades ou não. A gente tem o Dash, que basicamente ele faz a parte dos testes de rota dinâmica. Então, para ver se ele consegue, às vezes, ter aqueles testes clássicos de SQL injection, e entre outros, né? E aí ele tem o WASAP, né? Que é o Zenji Attack Proxy. Se eu não me engano, teve até inclusive um DevOps Hero que ele explicou sobre como funciona. Recomendo muito, é um software bem interessante para vocês verem e estudarem. E também tem os testes de container, né? Testes e partes de container que são importantes vocês implementarem nessa parte, que é o Twist Lock e também o Consign, que é basicamente a assinatura de containers naquele momento, né? Isso, gente, que eu estou colocando só alguns exemplos de ferramentas, tá? Não é a verdade absoluta e entre outros. Ah, Gil, eu testo com uma outra ferramenta ou de outra forma. São algumas ferramentas que eu gosto de usar de exemplo para vocês terem uma noção de como fazer os testes de software, né? Alguns nomes para depois vocês pesquisarem, mas isso não é para ser uma verdade absoluta. Tipo, usar isso vai implementar SAST, DAST, AST e teste de software de segurança em si. Mas são alguns exemplos que eu posso dar. Code review também eu considero uma parte também do build, porque você precisa revisar o código. Parte de segurança de container já comentei. Vulnerability scans também caem na parte de SAST e DAST. E seria mais ou menos isso. Quando a gente está aí passando já para a próxima etapa, eu geralmente gosto de jogar a parte de teste de software, né? Ainda coloquei também aí o Dash, mas por conta que ainda cai também na parte de teste de software. Mas eu também gostaria de colocar como testes unitários, integrações, end-to-end e testes de carga em si. E aí, eu gosto de falar que também tem a pirâmide de teste. Eu gosto muito de me inspirar nisso, porque basicamente ele tem a fórmula de como você vai geralmente implementar e dar prioridade aos seus testes, porque nem sempre você vai implementar todos os testes, né? Teste de carga, às vezes, não é necessário. Tipo, eu trabalho numa equipe que eu já sei a quantidade exata que vai ser de usuário, então, será que às vezes é necessário eu fazer um teste de carga? Nunca se sabe. Então, é legal a pirâmide de teste porque você tem uma noção do que você precisa dar prioridade. Geralmente eu gosto de deixar como uma base o API semântico, né? Que seria a consistência, o CRUD de utilidades.
Implementação semântica, que seria regras de negócio, complexidade de segurança, certificados e observabilidade. Documentação seria o terceiro, que seria os guias de usabilidade, o que foi feito, que realmente foi feito em releases em outros. Testes em si seria o penúltimo, que seria a automação de testes, features realmente testadas, testes de diferentes maneiras dentro da sua aplicação. E o Code Style, que seria formatações, design partner, solid, toda essa parte para deixar o código mais limpo, né? A estilização do seu código em si, né? E aí a gente chega também na parte do deploy. Quando a gente vai chegando no deploy, existem algumas coisas que eu também gosto de colocar, que seria a engenharia de caos. Admito que é um tópico que eu gostaria muito de estudar um pouco mais. Não é uma coisa que eu sou especializada, mas é basicamente você causar o caos no seu ambiente de deploy. Então você vai tentar derrubar de tudo que é maneira a sua aplicação e ver como ela vai se comportar baseado nisso. É uma coisa muito legal e eu vejo poucas pessoas implementando. Isso pode fazer, inclusive, a diferença no mundo que você trabalha, né? Tem um livro, inclusive, muito famoso que eu recomendo, mas agora eu não me lembro de cabeça. Testes de penetração, então você tentar fazer de alguma forma derrubar a sua aplicação ou ela tentar meio que ser invadida para ver se realmente você consegue ou não. E Access e Configuration Management, né? Que é basicamente você fazer as configurações e gestão de toda a sua aplicação em si. E também alguns testes que eu coloquei da parte de testes de penetração em si, né? Basicamente as injeções de SQL, que é basicamente a aplicação tentar injetar várias queries de SQL até encontrar uma brecha para conseguir invadir. Scripts and sites, que é basicamente aqueles scripts, às vezes, maliciosos que você tem dentro do seu site, e ele vai se ele vai conseguir invadir ou não. Ataques de negação de serviço, que é basicamente você sobrecarregar a sua aplicação. Então, principalmente, se você não faz um teste de carga, às vezes, muitas vezes, essa parte, ele pode conseguir derrubar a sua aplicação e conseguir invadir de alguma certa forma. Engenharia social, que é basicamente a pessoa tentar meio que se passar por outra pessoa para tentar invadir. Ataques de força bruta, que é basicamente forçar, basicamente entrar com várias senhas diferentes, entre outros. E ataques de main intermiddle. Aí, não sei se eu falei certo, mas que são inserções de dados, né? Então, ele tentar intercepções de dados. Intercepções de dados. Que é basicamente ele tentar pegar por algum dado em si e conseguir atacar dentro da sua aplicação, tá? Isso é bem por cima, porque eu não sou especialista de segurança, mas eu tento entender isso no meio dos meus processos, por conta que é algo que é importante quando a gente faz a implementação de uma equipe de DevSecOps. A gente também tem as operações, que geralmente eu gosto de falar que são as coletas de logs, a parte de firewall, então toda essa parte de você ter o Akamai, paredes de WAF, entre outros, geralmente acaba caindo nessa parte em si, né? E o RASP, né? Que é basicamente você instalar ele, né, dentro da sua aplicação, né, para fazer monitoramento dessas bibliotecas, entre outros, né? E alguns fatos que eu coloquei aqui. Uma coisa que eu acho que, inclusive, é polêmico, dá para colocar, inclusive, um dia uma palestra sobre isso, mas é que as equipes não sabem salvar, guardar logs corretamente. Muita gente fica em choque, fala assim, mas log é um negócio simples, mas não é, porque geralmente você tem que seguir um padrão e geralmente as equipes não seguem. Entender também que a gente precisa aplicar, onde a gente precisa aplicar as camadas de firewall, em qual sentido. Tem, às vezes, necessidades, às vezes, de você ter uma camada adicional em uma intranet, às vezes não é necessário. Então, às vezes, eu vejo que é uma coisa que falta muito as equipes de TI em si entenderem. E o RASP, eu coloquei uma explicação, que ele é instalado no servidor onde a aplicação está instalada e vai monitorar as bibliotecas, entradas e saídas de dados, diretamente do fluxo da aplicação. Já o WAF, normalmente, é uma solução de SaaS em cloud e trabalha com assinaturas de ataques conhecidos, né? Então, eu gosto de colocar esses dois, né? Para vocês entenderem que tem essas diferenças também. A gente tem a parte de monitoramento,
que admito que é uma das partes que eu tenho mais felicidade de trabalhar, alegria, que é basicamente o CM. Então, você ter um dashboard, uma forma de visualização dos seus dados, como é que tá todos os testes de segurança que você fez, da parte do SAST, DAST e YAST. Monitores de vulnerabilidade em si, o controle de acessos, então, essa parte de monitoramento, você controlar os acessos das suas aplicações, e a observabilidade e o SRE. É uma das etapas que acaba caindo também no DevSecOps. Até cansei até também um pouco de falar, porque quando fui ver DevSecOps, eu quase desisti, assim, de colocar e implementar isso, porque eu falei, meu, é muita coisa para estudar. Toda hora, gente, eu tenho que ficar abrindo lá essa questão de norma de compliance, ficar vendo se às vezes a aplicação está aplicando isso ou não, reatualizando o threat modeling. Aí vai lá, eu descubro que tem uma nova regra que foi atualizada por conta do ChatGPT, entre outros. Então, é muita coisa para você estudar e implementar isso no meio do seu dia a dia. Porém, a maravilha do DevSecOps é que uma também dos pilares que tem, e apesar de eu não ter colocado, é que ele tem também o estudo contínuo na veia. Não é possível você implementar DevSecOps sem você fazer aquele ciclo de contínuos, estudo contínuo e melhoria contínua dentro do seu software. As regras de segurança cada dia mais vão mudando, então é importante você ter essa noção quando a gente está implementando DevSecOps em si. E também não existe a verdade absoluta. Ah, Gi, eu implementei essa regra, quer dizer que está seguro. Não necessariamente. Uma coisa que volta e meia acontece, eu discutir e voltar para o meu time e fazer algumas provocações, tipo, mas será que realmente a gente só precisa desse número de regras? Muitas vezes, uma coisa que eu apliquei no time não é necessário eu colocar no outro. Então, por isso que eu falo que não existe a verdade absoluta. E principalmente, às vezes, muitas vezes, quando a gente vai discutir com o time de segurança, às vezes fica assim, a questão de ter um usuário privilegiado. Será que o que seria o usuário privilegiado? O que seria dar o privilégio para o usuário total? Seria ele dominar o banco de dados todos? Seria eu, como desenvolvedora, conseguir fazer um script? Isso é algo muito relativo. Então, eu gosto de falar que DevSecOps é você também não ter a verdade absoluta, mas você ser resiliente e saber o que realmente é importante ter implementado na sua aplicação em si. E uma das vantagens do mundo de cloud é que, geralmente, a grande maioria das clouds, elas já têm um movimento de DevSecOps dentro implementado das suas pipelines, entre outros. Eu trouxe um caso mais real, mais diretamente do meu mundo, que é os casos da IBM Cloud, né? Então, você tem essa questão de você ter pipelines já pré-prontas para setar o CI/CD. Então, ele me dá já algumas brechas de tipo, pô, isso daqui eu vou precisar, entre outros. Ou seja, ele me dá já algumas pipelines já com algumas ferramentas implementadas e já consegue me fazer essa ponte para eu conseguir implementar isso no do meu dia a dia. Aí aqui eu mostrei aqui, ó, que ele mostra direitinho os processos, e entre outros da pipeline, valores e algumas coisas que você consegue configurar e tudo mais. E aí eu trouxe uma mini demo de uma gravação que eu fiz, tudo mais, uns tempos atrás, de basicamente como implementar isso dentro da IBM Cloud em si. Cadê? Foi. E basicamente, dentro da IBM Cloud, ele tem várias cadeias de DevOps que você consegue implementar. Então, ele já tem etapas de CI/CD e de CD, todas voltadas para DevSecOps. Isso não só a IBM Cloud tem, mas também outras clouds. Eu sei que a AWS tem, esse já eu vou te dar absoluta certeza, porque eu estava fazendo os estudos anteriormente, ela tem. Eu tenho quase certeza que Azure também tem. Então, é legal vocês verem também essa parte das nuvens para vocês terem a noção de que dá para implementar. E aqui tem uma pipeline que eu tinha feito criação, né? Onde ele já me dá também os dashboards que eu preciso da parte de monitoramento de DevSecOps. Ele já te dá todas as etapas que você vai precisar para o CI/CD. Então, ele vai fazendo todos os testes de software e ele vai te já dando
já basicamente uma cadeia de ferramentas de o que você precisa implementar. Então, não preciso ficar, muitas vezes, pô, mas o que que eu preciso implementar de DevSecOps para isso? Então, existem algumas ferramentas que automatizam isso, e aí eu trouxe esse exemplo também da IBM Cloud. Trouxe em vídeo porque é uma ferramenta que tem custo, né? Porque eu tô falando de cloud, então tem um pouco de custo, né? E como era uma demo, eu não ia fazer mais uma vez essa questão, né? Mas aí eu tinha feito essa criação, né? Meu ambiente free, né? E aí eu tinha feito essa criação uns tempos atrás, né? E aí é legal porque você vai conseguindo ver também todos os testes de software que ela vai fazendo e relatórios. Então, todos os relatórios de segurança, as documentações que ela vai criando no meio do processo, você consegue pegar principalmente no meio dos logs da segurança em si. E depois você consegue, inclusive, ter um dashboard maior, falando, tipo, se tá tendo vulnerabilidade em algum local, se não tá, onde é que tá, se deu sucesso também nos scanners de segurança e entre outros. Então, é uma coisa muito legal também quando a gente fala do mundo de cloud em si. Você ter esse movimento também de você ter esse controle também de segurança de uma maneira mais simplificada. E eu vou deixar algumas recomendações de cursos que eu gosto que eu fiz e eu gostei muito de fazer sobre essa parte de DevSecOps. Um da IBM Cloud. Eu sou certificada em IBM Cloud de DevSecOps, né? Onde ele traz bastante conteúdo falando sobre essas etapas de produção de código e entre outros. Lógico que eu falei bem por cima de DevSecOps, mas a gente também tem maneiras de deployar a sua aplicação, se é melhor usar Canary, usar Green Blue e entre outros. Então, existem muitos conceitos, eu só trouxe realmente os principais, que eu falo que eu gosto de falar que é o coração do DevSecOps. E eu também trouxe também o curso da Elastic, né? Que é um treinamento que eu tinha feito, que basicamente ambos os dois treinamentos você consegue fazer de graça, só a certificação da IBM Cloud que não dá para fazer de graça, mas o treinamento é gratuito. E esse da Elastic é basicamente sobre fundamentos de CIEM. Então é muito legal, é muito prático. E é super legal ter esse tipo de reconhecimento, principalmente vindo de empresas que desenvolvem esse tipo de ferramenta. E, para finalizar também o tema, eu queria colocar essa frase que é: por que a gente coloca freios no carro, né? Que foi uma das palestras que eu tinha visto sobre segurança, e aí ele colocou essa frase, né? De por que colocamos os freios nos carros? Basicamente para que possamos acelerar mais. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Me segue nas redes sociais e tudo mais. Gabi, eu acho que dá para responder algumas perguntas, entre outros. Gabi, tá aí? Tô, Opa. ficou. Voltei. Tô, vocês estão me vendo? Me ouvindo? Uhum. Opa, eu fiquei acho que uns 40 segundos fora aqui. Sim. Gente, muito bom! Ó, você tinha a missão de terminar a pressão, né? Você começou a palestra falando que estava com a pressão de terminar aqui. Acho que não tinha pressão nenhuma, foi super fluida, né? Agradecer demais, Giovana. Chamam de Sim. Gi também, a minha filha eu ainda chamo de Sim. Gigi. Daqui a pouco vai migrar para Sim. Gi. Ah, chamo de Gigi, de tudo, assim. É, Minha tia me cara, chama de agradecer Ana. demais. Acho que... Ó, eu acho que dá tempo, né, de a gente responder umas perguntinhas aqui. Opa. Uhum. Se você clicar no Q&A, Sim. né, e você escolhe as perguntinhas que você acha relevante, porque as que faltarem, a gente pode fazer o mesmo combinado com os demais Sim. palestrantes, Uhum. é, de você responder por chat, mas agora acho que a gente tem uns tempinhos ainda para. Opa. Manda Eu aí. peguei já a primeira pergunta, que eu adoro essa pergunta, que foi uma discussão, inclusive, que teve na minha pós, na última terça-feira, que é sobre DevOps. É cargo ou cultura? Ou os dois, né?
Olha, eu já vou dar uma polêmica. Eu acho um absurdo esse negócio de DevOps ser considerado, tipo, o cargo. Porque eu falo que DevOps é um negócio tão complexo que é muito difícil você falar, eu sou DevOps, assim, porque é uma coisa muito de maneira de trabalhar, né? Então eu falo que você falar que é engenheiro DevOps é um negócio muito polêmico, né? Porque é algo que você geralmente tem isso muito implementado e tudo mais, né? Exato, o DevOps é algo cultural, né? Mas, hoje em dia, como tem muitas pessoas que precisam ficar nessa ponta entre ajudar time de operações e desenvolvimento, acaba sendo considerado também um cargo. Mas eu diria que é muito mais cultural em si, né? Mas eu falo que é meio polêmica essa daí, essa pergunta. É polêmico, polêmico. Eu até acho que a gente tinha que sair desse lugar de polêmica de uma única definição, meio que Isso. concordando com você. E eu falo, para mim, DevOps é tudo, é cargo, é estratégia, é cultura. Eu acho que é importante a gente conseguir, vai depender muito da maturidade da empresa. Eu acho que é super importante a gente ir menos para o binário e mais para a ambiguidade que a gente fala, né? Que é, às vezes na empresa vai precisar ser cargo, às vezes vai precisar ser uma área, às vezes na empresa vai precisar ser uma ferramenta. Acho que o importante, quando eu vou dar aula, eu falo, se você entende a essência, para onde você está indo e o que ele tenta promover na empresa, que é uma entrega de valor, né, com menos silos, mais colaborações, num fluxo automatizado, você pega ali os pilares e você materializa num cargo, numa área, é o menor dos nossos problemas, se você sabe a essência. Então, acho que mais do que a problemática do cargo, é a gente entender um pouco a essência que aquela empresa está levando a cultura DevOps, né? Então, mas é polêmica, gostei, Gi. Já vai, já fala na letra aqui. Manda a próxima aí. Outra pergunta que é como começar no DevSecOps para quem trabalha em outras áreas de TI. Eu gosto de falar que geralmente é você sentar e basicamente pedir pro outro coleguinha falar, tipo, o dia a dia de trabalho. Eu acho que happy hour, acho que dá para falar que até por happy hour dá para você começar a trabalhar com DevSecOps. Porque o que eu vejo quando a gente fala sobre o mundo de DevOps e DevSecOps é, se a pessoa não está implementando isso, é porque ela não sabe da dor do outro, da outra pessoa. Ou ela acha que o processo está sendo feito de uma maneira correta, quando na verdade não está. Por que que eu estou falando isso? O meu time começou a focar muito no DevSecOps a partir do momento que veio o aviso de que ia ter auditoria em breve. Então, quando veio esse aviso, e quando eles viram que as documentações estavam extremamente ruins, os testes de software não estavam legais e que a aplicação podia ser invadida a qualquer momento, aí começou a vir um pouco de preocupações, entre outros, em si, né, do DevSecOps. Então, eu acho que é muito sobre entender o sentido de você ter essa implementação, principalmente de segurança de software em meio ao seu processo, né? Eu acho que é legal vocês terem, geralmente, eu falo que o DevOps é muito sobre, pô, levar a dor do outro para o outro coleguinha e ele saber o que realmente está passando no meio daquilo, né? Eu acho que é uma boa recomendação é você começar a fazer esse caminho de tipo, pô, como é que eu posso fazer o meu colega saber da dor do meu outro colega tá passando no meio daquele processo? Então é uma coisa muito legal também para isso. E uma pergunta também que tinham feito, e eu já vou aproveitar, eu acho que aí dá para passar para o Kahoot, que é sobre a questão de teste de carga. Eu não estou encontrando mais, mas sobre os testes de carga, que eu acho que é muito legal. Teve uma palestra que eu tinha ido sobre Go. Eu não programo em Go, mas eu fui ver a palestra. E eles recomendaram muito uma aplicação chamada Vegeta. E basicamente você só roda um comando e você já consegue fazer teste de carga. Ou seja, às vezes você fala que não vai implementar teste pelo simples fato que você não sabe fazer o teste. Quando, na verdade, por exemplo, esse Vegeta, é só você mandar o curl lá e você planeja qual é o número de teste de carga que você quer fazer. Se quer fazer 100 requisições por minuto intercalados, ou se você quer fazer 1 milhão. Então, você consegue fazer esse teste de carga por ali, né? Eu acho que é o Vegeta, eu tenho quase certeza que é esse teste de carga que você consegue fazer, né? Porque no meu contexto de trabalho não preciso fazer teste de carga,
pelo contexto que eu trabalho, que é muito específico, mas eu gosto de falar que o Vegeta é uma boa também. Boa. Ô, Gi, obrigada de novo, assim. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter compartilhado. Tem outras perguntinhas ali no Q&A, enquanto a galera tá tentando ganhar o último prêmio, né? Virar o rei aí do Kahoot. Se você puder escrever ali e mandar as respostas digitadas, todo mundo pega, tá bom? Obrigada demais. Solta o Kahoot aí, produção. Galerinha, agora é a última chance de ganhar o brinde dos nossos patrocinadores, né? Vamos ver se a gente consegue aí bater o recorde. Todo mundo, não, o último brinde é meu. O último brinde é meu. Vamos ver se a gente vai ter uma dobradinha de novo aí, igual o Felipe. Temática super boa. Acho que a gente deixou facinho as perguntas pra gente. Vamos tentar aí, ó. Tô vendo que a galera não tá entrando tanto. É a chance de você entrar agora, ó. A competição parece que tá menor. Primeira lá a gente teve 108 pessoas competindo com você. Então vamos. É a chance de entrar aqui, ó. No último, é aquela galera dos inimigos do fim. Ficamos aqui. Ainda tem a Lisa. Não vão embora. Ainda tem a Lisa aqui que vai entrar tocando um som maneiro pra gente. E tem alguns recadinhos. Quando vocês vão entrando aí, eu vou dando alguns recadinhos que aí você já vai aquecendo os seus dedos, hein? Ó, coisa super importante. Você gostou? Você gostou tanto quanto eu do dia de hoje? Então, a notícia melhor dos mundos é que a gente já tem a data para a próxima edição, né? Eu falei aí, provoquei que tinha que ser uma edição de 2 dias, não tinha que ser só mensal, mas a gente já tem a data do próximo, que é 30 de novembro. Olha lá, 30 de novembro, né? Então, vai ter muita coisa para falar. A gente já tem a data, é importante se inscrever para garantir vaga, né? Vocês viram aqui que a gente, né, que o Dani comentou no começo do dia, e a gente passa aqui mais de 2.000 pessoas. Então, não esqueçam de se inscrever. 30/11 é a data confirmadíssima para a próxima edição. Beleza? E outra coisa, tudo ficou gravado. Você não perdeu nada, mesmo que você tenha perdido alguma coisa, ou pela sua internet, ou por uma reunião de trabalho. Só que só vai entrar no ar no YouTube na semana que vem, quinta-feira, a partir da quinta-feira da semana que vem. Fica lá de olho no nosso canal, vai entrar no ar. Os prêmios aqui, anotamos todos os vencedores, inclusive esse. Estou em tempo aqui, estou enrolando para você entrar. Todos os vencedores aqui do Kahoot receberão seus brindes dos nossos patrocinadores até um intervalo aí de 15 dias, né? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente que a gente tenta apoiar vocês, tá bom? E todo o conteúdo dos slides aqui, porque a gente quer os slides, a gente quer levar, né? A gente quer materializar, levar, de repente usar um dos slides para dar um insight para o time, né? Ou para o líder, ou para a estratégia da empresa. Todo o material aqui vai ser enviado, links, material vai ser enviado para vocês por e-mail, tá bom? Vai ser enviado para vocês, se eu não estou errado. E uma coisa super importante. Pô, Gabi, aqui é um evento, né? Não é um curso, embora pareça um curso, né? A gente aprendeu muito. Tem certificado? Tem certificado. Tá? Então, também, todo mundo que participou aqui, que a gente registrou, a plataforma Zoom registra vocês, com o nominho de vocês, vocês receberão certificado. Quem está na academia, né, está na graduação, às vezes precisa até, né, debitar horas ali, né, de extracurriculares, mas também dá para pôr no LinkedIn, fazer barulho. Olha, sou um profissional antenado, estou aqui e participei do evento. Então, vai ter certificado para vocês, tá bom? Se eu esqueci algum recadinho, a galera da produção vai me mandar aqui uma mensagem enquanto vocês estão tentando buscar o último prêmio. Dani, quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Vamos dar o play aqui nesse Kahoot, vamos ver as perguntinhas sobre DevSecOps.
Ó, essa perguntinha aí, a primeira palestra de segurança do dia, ajudou a gente já. Fora essa, já tem que estar cravado na nossa mente. Aí, ó, falei? Tá cravado na nossa mente. 2 palestras de segurança trazendo a mesma temática. Exatamente, desenvolvimento Security Shift Left, no início do processo. Segunda perguntinha, mas vamos ver o ranking antes. Vamos ver se esse ranking vai mexer. Koala tá ganhando. Segunda perguntinha. Essa tava fácil, hein? Nossa, sério? Gente, tudo isso aí, todas essas sopas de letrinhas são importantes, mas a que mais faz sentido com a temática aqui, Threat Model, né? Essa aí eu achei que vocês iam gabaritar. Foi pegadinha, mas é uma sopa de letrinhas que, para fazer sentido aqui em segurança, não era Kanban. Olha lá, manteve. Koala tá ganhando, hein? E o GNU ali na rabeira. Vamos ver. Próxima, terceira pergunta. Não fazem parte do teste de segurança, hein? Cuidado aí com a negativa. Não faz parte. Nossa, teve gente que colocou SonarQube. Realmente, ele é considerado bastante para qualidade, mas ele tem todo um pilar de segurança ali. Muito bom. Acho que aqui agora a gente vai mexer no ranking, hein? Vamos ver. A galera tá confundindo os dedos aí, ó. Falei, tinha certeza que a gente ia mexer no ranking. Olha lá, alguém recuperou, hein? Alguém veio correr para buscar. Quarta perguntinha. Vamos ver se vai manter. Ó, muito bom. Planejamento, build, teste, monitoramento, operações, deploy, né? Não é tão diferente do que a gente está fazendo para DevOps, né? Muito. Trocou de novo. Ele estava em segundo, acho que esse Wing, né? Eu acho que estava em segundo. Última pergunta, gente. Vamos ver. Eu acho que está acirrado ali, ó. Dá para ter elemento de surpresa nesse ranking aqui. Respirem, ó. Respirem. E já. Ah, matou a pau. O que é Security Shift Left? Se aí vamos gabaritar. Não tem como. É a segunda perguntinha de hoje. A gente ainda garantir qualidade do software acima de qualquer processo. Olha a pegadinha dessa frase, hein? Eu vi que 10 pessoas foram ali. É isso, gente. Mover para o início do processo, né? Para o início da esteira. Pensa sempre assim, shift left. E lá desde o planejamento, junto com o time e tal. Muito bom. Rank. Ai, meu Deus. Elemento surpresa. Vamos ver se vai ter dobradinha. Quem vai ser? Oh, manteve! Porque a última pergunta foi fácil. Quem é? Olha lá, Vinícius.